Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal, A Fé Católica Explicada. Aqui quem vos fala é o Padre Damor, junto com você partilhando a Palavra de Deus através da homilia dominical. E hoje celebramos o 5º domingo da Quaresma. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia deste 5º domingo da Quaresma já nos coloca às portas da Páscoa do Senhor. E a Igreja, como grande mãe e mestra, vem preparar o nosso coração para o maior mistério da nossa fé, a vitória da vida sobre a morte. E hoje, através do Evangelho de João, somos conduzidos a Betânia, para o lar de Marta, Maria e Lázaro. Mas desta vez a cena se dá em frente a um túmulo fechado, diante da morte, diante do drama da limitação humana. Mas, mesmo neste cenário de dor e sofrimento, algo muito importante nos é revelado. Cristo não veio somente para consolar, ele veio para vencer a morte. O Evangelho inicia descrevendo uma realidade que todos nós conhecemos, o drama da morte, o drama da finitude humana. Lázaro, amigo de Jesus, adoece, morre, e suas irmãs estão em um profundo sofrimento de uma perda irreparável. Trata-se de uma cena profundamente humana que muitos de nós já experimentamos, com a perda de um familiar, de um amigo, de alguém muito querido. Mas essa cena nos lembra que a morte não vem somente pela perda de alguém, mas vem também pela morte espiritual. Exatamente quando normalizamos o pecado, quando a nossa consciência vai se tornando insensível ao pecado, quando a oração deixa de ser necessidade e esfria, quando a vida se volta somente para as coisas materiais, como trabalho, dinheiro, prazeres, vaidades, quando Deus vai sendo colocado em segundo plano até desaparecer, quando a preguiça espiritual toma conta de nosso coração, quando fechamos o coração para a graça de Deus. Jesus já sabia da morte de Lázaro, mas demora a ir ao encontro do mesmo. Qual a razão dessa demora? Trazendo isso para a nossa vida, é uma questão que também nos incomoda, pois muitas vezes não entendemos o silêncio de Deus. Muitas vezes rezamos e parece que Deus não nos responde. Pedimos e o milagre não acontece. Esperamos e o silêncio persiste. O que Jesus diz no Evangelho? Essa doença não leva à morte, mas é para a glória de Deus. Meus queridos, isso nos mostra que Deus não age conforme a nossa pressa, mas segundo o seu desígnio. Temos que ter plena certeza de que Deus nunca chega atrasado. Deus chega no tempo certo da salvação. Tudo acontece no tempo de Deus. Outra cena que nos chama a atenção é Marta, que vai ao encontro de Jesus e faz uma profissão de fé extraordinária. Eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. O que chama a atenção é que Marta crê sem ter visto o milagre, crê em meio à dor, sem entender o que acontece. Irmãos, essa é a fé que o Senhor quer formar em nós. Não é uma fé baseada em milagres, em sentimentos. É uma fé firme, ancorada na pessoa de Cristo. Outro aspecto revelador é o choro de Jesus diante do túmulo de Lázaro. Isso nos mostra a perfeita humanidade de Jesus. Ele era homem, tinha sentimentos, ele amava, e isso nos revela algo grandiosíssimo. Deus não é indiferente com o nosso sofrimento. Deus não é distante dos nossos dramas. Deus participa da nossa dor. Metaforicamente, podemos dizer que o nosso Deus tem coração. Em outras palavras, Jesus nos convida a compreender o mistério da cruz. Deus não elimina o sofrimento, mas entra nele para transformá-lo. Isso nos mostra também que temos um Deus que caminha conosco até a cruz, por amor, partilhando nossos dramas e limitações.
Outro simbolismo muito forte no Evangelho está no momento em que Jesus ordena que a pedra do túmulo seja retirada. Jesus poderia ter feito tudo sozinho, mas mesmo assim, ele busca a colaboração humana. Isso mostra que a obra de Deus sempre conta com a nossa colaboração. E a pedra tem um simbolismo muito forte. A pedra é algo que impede a ação da graça de Deus. Ela pode ser um pecado que não queremos abandonar, um orgulho que não queremos quebrar, uma mágoa que nos impede de perdoar, a resistência que temos para nos converter. Resumindo, irmãos, enquanto não removemos as pedras que temos em nós, a obra de Deus não acontece. A vida nova não se manifesta. Depois vem a palavra poderosa de Jesus: Lázaro, vem para fora. Lázaro volta da morte à vida. É o chamado de Jesus para cada um de nós. Trata-se de um chamado pessoal. Ele nos chama pelo nome. Jesus chama cada um de nós a sair do próprio túmulo. E que túmulo é esse? São situações de pecado, de vícios, de uma vida sem propósito, de uma vida espiritual morna e superficial. É um chamado à conversão que Jesus dirige a todos nós. Após sair do túmulo, Lázaro ainda está envolto em faixas. Jesus então ordena que o desatem e o deixem caminhar. Esse detalhe também é muito importante. Significa que a vida nova recebida de Cristo precisa ser acompanhada e sustentada pela Igreja. Irmãos, a vida cristã não é solitária, não é individualista. Ela precisa acontecer dentro de uma comunidade. A Igreja é essa comunidade de irmãos unidos pela mesma fé. É na Igreja que recebemos os sacramentos, que irão sustentar a nossa vida espiritual. É na Igreja que encontramos a vida fraterna e a orientação espiritual. É nesse ambiente que crescemos na fé. Portanto, irmãos, esse episódio da ressurreição de Lázaro é, na verdade, uma antecipação da própria Páscoa. Quando Jesus devolve a vida a Lázaro, ele aponta para a vitória definitiva da vida sobre a morte, algo que Jesus mesmo irá realizar na sua ressurreição. Sabemos que Lázaro um dia morreu de novo, mas esse gesto de Jesus foi para nos mostrar que ele é a ressurreição e a vida. Por fim, irmãos, esse evangelho é um convite para fazermos um exame de consciência sincero e fazermos as seguintes perguntas: quais as pedras que ainda precisam ser removidas da minha vida? Pedras que me impedem de amar, de mudar de vida, de me tornar mais íntimo de Deus. De que túmulos preciso sair? Ou seja, quais as situações de pecado que ainda me impedem de ser totalmente livre em Cristo? E por fim, onde Cristo me chama para viver a vida nova dos filhos de Deus? Ou seja, qual o lugar da Igreja onde preciso fazer uma experiência comunitária de fé? Irmãos, à medida que a Páscoa se aproxima, precisamos responder a essas perguntas de uma maneira concreta. Não se trata de apenas compreender a mensagem de Jesus nesse texto, mas permitir que a sua palavra nos transforme e ecoe dentro do nosso coração. Hoje Jesus chama cada um de nós, como chamou Lázaro: vem para fora. Esse chamado é a certeza que a morte não tem a última palavra, que Deus nos reservou a vida plena, que nem o pecado, nem o desespero, nem qualquer forma de escuridão são definitivos. A nossa vitória está em Cristo. Nele a vida renasce e floresce, porque Ele é a ressurreição e a vida. É com essa certeza que continuamos o nosso caminho quaresmal, rumo às alegrias pascais que se aproximam. Por isso desejo-te um domingo e uma semana abençoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.